Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, a gente vai continuar, dando prosseguimento àquilo que a gente falou na aula passada. Lembra que na nossa última aula a gente falou sobre higiene pessoal, tá certo? Essa temática de hoje, ela tem tudo a ver com aquilo que nós falamos na última aula, tá certo? Ou seja, a temática que nós iremos tratar nessa aula é a de manter uma rotina de higiene e preservar e prevenção de doenças, tá certo? Porque à medida que a gente mantém uma rotina de higiene pessoal, a gente acaba prevenindo inúmeras doenças, como a gente vai ver ao longo da nossa aula, tá certo? Portanto, os objetivos de aprendizagem é o de reconhecer os principais hábitos de higiene das diversas partes do corpo e discutir sobre elas, identificar os cuidados de higiene do corpo como os hábitos necessários para a garantia da saúde e da diminuição do risco de contrair algum tipo de doença. E ao final da nossa aula, nós seremos capazes de discutir e reconhecer as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo, como lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz, as orelhas e etc., são necessários para a manutenção da nossa saúde individual e coletiva, como também para a preservação contra inúmeros tipos de doenças, tá certo? Portanto, vamos a partir de agora começar a nossa aula. Na aula passada, a gente aprendeu sobre aspectos relacionados com a higiene pessoal, como o hábito que a gente tem que ter de lavar as mãos, de escovar os dentes diariamente, não é isso? De tomar banho com frequência, Tomar banho com frequência é extremamente importante. A gente também viu, que esses hábitos de higiene pessoal, alguns deles precisam ser tidos de forma diária, com uma certa frequência ao longo do dia. Alguns, como por exemplo cortar as unhas, são tidos num intervalo de tempo um pouco maior, mas todos eles são fundamentais, tá certo? E aí a gente mostra, o exemplo, de cortar o cabelo, usar roupas limpas, sempre estar trocando as roupas, usando roupas limpas, cortar as unhas, escovar os dentes, são todos hábitos de higiene pessoal. Alguns desses, com uma frequência maior, precisam ser tidos diariamente, outros com uma frequência um pouco menor, mas todos igualmente importantes dentro desse processo de higiene pessoal, higienização pessoal. A gente também aprendeu as formas corretas, de escovação dos nossos dentes, A gente também viu que dentro desse processo de escovação é extremamente importante escovarmos a língua, as bochechas, e não apenas os dentes. A gente também aprendeu como lavar as mãos de forma correta também, tá certo? Portanto, foram todos conceitos que a gente aprendeu na nossa última aula e que nessa a gente vai seguir reforçando, tá certo? E aprendendo cada vez mais, de que ter uma rotina de higiene pessoal é, então, fundamental para a gente manter a nossa saúde em dia, tá certo? Então, todas as vezes que a gente pensa numa rotina de higiene pessoal, a gente tem que pensar que a gente precisa tomar banho diariamente, escovar os dentes, fazer a higienização de todas as partes do nosso corpo, tá certo? Porque com isso, a gente vai aprender na nossa aula que a gente vai estar evitando inúmeros tipos de doenças. E quando tomar banho, professor? O corpo humano, ele produz diversas secreções, tá certo? Quando a gente, por exemplo, está fazendo uma caminhada ou correndo, vocês observam que a gente começa a suar, tá certo? Portanto, o nosso corpo ele produz diversas secreções. Além delas, a pele se autolubrifica, tá certo? Com sua oleosidade. Sendo assim, é natural, tá certo? Ficarmos sujos. Mesmo que a gente esteja em casa, certo? Ao longo do dia, professor, mas eu não corri, eu não fiz nenhum tipo de atividade, eu só fiquei em casa. Naturalmente, certo? O nosso corpo, ele produz essas secreções e a gente fica sujo, tá certo? E então, a gente precisa, de certa forma, retirar essas impurezas, tá certo? Que são produzidas ao longo do dia
E isso é tirado diariamente através de um banho, de um bom banho. Daí a importância de tomarmos banho, tá certo? Portanto, se você está naquela fase de que não está querendo tomar banho à noite, antes de dormir, tá certo? Saibam que é extremamente importante a gente manter esse hábito de higiene pessoal, que é fundamental para que a gente não fique doente, tá certo? E aí, ó, é importante, né, a gente utilizar as formas de limpeza do nosso corpo ao longo de um banho de forma correta, limpar todas as partes do corpo, tá certo? De forma correta, usando seja o sabonete líquido, seja o sabonete aquele sólido, tá certo? Que é o mais comum que a gente encontra no supermercado. Usar ali, se necessário for, uma buchinha, né? Lavar todas as partes do nosso corpo, as costas, embaixo dos braços, tá certo? Entre os dedos, fazer toda a higienização correta do nosso corpo para que a gente evite o aparecimento de doenças, principalmente doenças relacionadas com a pele, tá certo? Se a gente não fizer a higienização do nosso corpo, vai aparecer vários tipos de doenças associados com a nossa pele. Um outro processo de higienização pessoal, né, que a gente precisa ter de forma diária, é o processo de escovação dos nossos dentes, tá certo? A gente aprendeu na nossa última aula que essa escovação ela é fundamental, tá certo? E além dos dentes, a gente também precisa escovar outras partes da nossa boca, como a língua, as bochechas, tá certo? Porque quando a gente se alimenta, o alimento ele não suja apenas os nossos dentes, ele não fica apenas entre um dente e outro, ele também suja a nossa língua, suja as bochechas, e a gente precisa estar fazendo uma escovação completa, tá ok? E aí a gente vai observar também que nesse processo de higiene pessoal, se a gente não escovar corretamente o nosso dente, vai aparecer vários problemas de saúde associados com os dentes. O nosso dente vai ficar podre, vai apodrecer, tá certo? Porque vai se acumular sujeira, vai se acumular muita sujeira, várias bactérias vão se desenvolver ali na sua boca, tá certo? Naturalmente, o nosso corpo ele já tem uma flora bacteriana comum, mas se a gente não fizer esse processo de escovação adequada, essa flora bacteriana vai se, digamos assim, crescer grandemente, né? Vai sair do controle normal fisiológico do nosso corpo e então seu dente vai ficar doente e vai apodrecer, tá certo? Se for o dente de leite ainda, né? Vai sair um outro dentinho ali. Mas se já for o dente de osso, né, o dente definitivo, você vai ficar banguelo, vai ficar faltando dente na sua boca. E isso a gente não quer de forma nenhuma, tá certo? Então, manter a higienização da nossa boca é muito, mas muito importante. Portanto, escovem os dentes sempre após todas as refeições. Evitem estar comendo doce, né, coisas doces de forma exagerada para que a gente possa manter uma saúde bucal correta, tá certo? E evitar esse tipo de problema. Então, como manter a boca saudável? Olha, escovar os dentes 3 vezes ao dia e eu ainda digo mais, né? Pode ser até que seja mais de 3 vezes ao dia, dependendo da quantidade de vezes que você se alimenta. Portanto, sempre que possível, após cada refeição, sempre escovar os dentes. Usar fio dental para remover a placa bacteriana dos dentes, tá certo? Portanto, essa utilização do fio dental é fundamental porque a nossa escova, ela não consegue muitas vezes chegar em locais, tá certo? Em que apenas o fio dental chega entre um dente e outro, retirando todo o resto de alimento que eventualmente ficar entre os nossos dentes. Evitar o consumo exagerado de doces, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, e fazer a limpeza mais profunda, tá certo? Com um dentista a cada 6 meses, porque existem alguns tipos de procedimentos que apenas o dentista ele consegue fazer, tá certo? Então, olha aí o que eu falei, tem coisa que só no dentista, tá certo? Então, muitas vezes, quando o nosso dente ele começa a formar uma placa amarela, que é uma placa de bactérias, bacteriana, tá certo? Essa placa, esse dente amarelado, essa sujeira, ela só pode ser retirada lá no dentista, tá certo? Quando essa placa se forma, a escova de dente, o fio dental já não consegue mais remover essa sujeira. Apenas o dentista
é que vai conseguir retirar com seus equipamentos lá no consultório dele, fazer essa limpeza dos nossos dentes e retirar. Portanto, é interessante que a cada 6 meses a gente sempre esteja fazendo uma visita com o nosso dentista para que nós possamos estar mantendo a saúde da nossa boca em dia, tá certo? E aí outra questão de higiene pessoal é lavar as mãos, né? E quando, professor? Quando a gente precisa lavar as mãos, né? A gente precisa lavar as mãos antes e depois de usar o banheiro. Portanto, toda vez que a gente for no banheiro, né, fazer o número 1, fazer xixi, fazer cocô, a gente precisa, depois de fazer essas necessidades fisiológicas, sempre lavar as mãos antes e depois, tá certo? Antes, para que, se eventualmente nossas mãos estiverem sujas, a gente não contaminar as nossas partes íntimas. E depois, né? Porque depois que a gente fizer a higienização, lá depois de fazermos as necessidades, a gente vai estar com a mão suja e muitas vezes, a gente manipula os alimentos com a mão. A gente leva a mão para a nossa boca, a gente coça os nossos olhos. Então, se a gente não tiver com as mãos higienizadas, a gente vai poder estar provocando várias doenças nos nossos olhos, vai estar levando as mãos contaminadas e provocando doenças também na nossa boca, tá certo? Após cumprimentar as pessoas, afinal, a gente não sabe onde aquela determinada pessoa colocou a sua mão, né? Ela pode ter pego numa superfície contaminada e está passando aquelas bactérias para você. Então, todas as vezes que você cumprimentar uma pessoa, é extremamente importante você lavar as suas mãos. Ao tocar em objetos e superfícies coletivas, onde muita gente toca, portanto, todas as vezes que a gente está, por exemplo, no ônibus, né? A gente pega em determinadas partes no ônibus, quando a gente vai nesse transporte coletivo, em que várias pessoas estão ali pegando diariamente e andando. Existe um grande fluxo de pessoas, né? Então, a gente precisa, após, né, tocarmos nessas superfícies em que várias pessoas também tocam, lavar as nossas mãos, tá certo? Depois de manusear dinheiro, né? Afinal, dinheiro também passa pelas mãos de várias e várias pessoas, principalmente essas notas, né, de R$2, de R$5, são as notas mais contaminadas porque tem um fluxo maior, né? Então a gente precisa lavar as mãos após pegar em dinheiro, manusear dinheiro. E caso cubra a face com elas para tossir ou espirrar. Todas as vezes que a gente vai tossir ou espirrar, a gente geralmente coloca a mão, né, na frente da boca, do nariz. Então, todas as vezes que a gente fizer esse procedimento, a gente tem que imediatamente lavar as nossas mãos, tá certo? Esse processo de lavar as mãos é muito importante, tá certo? E deve ser tido com frequência ao longo do nosso dia. E aí, seguindo aqui a nossa aula, a gente vai ver que lavando as mãos de forma correta, a gente vai ficar livre das bactérias, né? Bactéria que está por todo lugar e que a gente não consegue ver a olho nu, porque são micro-organismos, né? Que vão estar presentes ali na nossa mão, no nosso corpo, e que a gente só conseguiria ver com o auxílio de uma lupa, com o auxílio de um microscópio, né? Então, a partir do momento que a gente faz a correta higienização das nossas mãos, a gente vai então estar ficando livre de toda essa quantidade de bactérias que podem levar danos à nossa saúde. E é bom, né? É bom saber que a gente pode sim higienizar as nossas mãos com sabonete, né? Com álcool líquido, com álcool em gel. E é muito importante, lembrem-se, principalmente porque a gente está passando ainda por um processo de pandemia, né? Então, a gente precisa mais do que nunca manter esses hábitos de higiene pessoal em dia, tá certo? E além disso, a gente precisa manter outros hábitos de higiene, como limpar os nossos ouvidos com frequência, né? Utilizando os cotonetes, limpar o nosso nariz, né? Cortar as nossas unhas, né? Tomar banho, como eu falei, pentear os nossos cabelos, né? Ou seja, ficar arrumadinho, né, gente? Né? Ter aquele hábito de higiene em dia, tá certo? Ficar cheiroso, ficar cheirosa, tá certo? E isso daí vai manter também, vai estar diretamente associado com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. E existem algumas doenças causadas pela falta de higiene, tá certo? Se a gente não se higienizar corretamente, várias doenças vão surgir no nosso corpo. Vai aparecer piolho na nossa cabeça, né? A gente vai ter problemas na pele, como micoses,
dermatoses, escabiose, etc. E outros problemas de saúde associados com a nossa pele, como eu já tinha falado para vocês, né? Vários tipos de verminoses no nosso trato digestivo, tá certo? A gente vai ficar gripado, a gente vai ter cárie nos dentes e vários outros tipos de problemas de saúde que são advindos de uma falta de higienização correta, adequada do nosso corpo, tá certo? E lembrando que a gente está passando por um processo, né, ainda de pandemia, onde ainda existe esse vírus, esse coronavírus, né, que a gente precisa estar atento. Obviamente, com o processo de vacinação, né, melhorou a nossa situação, a situação da nossa sociedade, mas a gente precisa ainda ficar alerta, né, de que o vírus ele está por aí, que a gente precisa manter esse processo de higienização, né, todos esses processos de higienização que eu mostrei anteriormente na nossa aula para vocês, e também, né, principalmente, a gente sabe que em alguns ambientes a máscara ela já foi liberada. No entanto, no ambiente escolar, na nossa escola, ainda não, né? A gente precisa, dentro da nossa escola, né, manter, né, o uso de máscara, e a gente precisa usar essa máscara de forma adequada, né, de forma correta. Eu já vi muitas vezes as pessoas usando máscara aqui no queixo, né? E a gente precisa, então, usar a máscara de modo que ela cubra todo o nosso nariz e toda a nossa boca, tá certo? Para que a gente não seja contaminado pelo coronavírus, tá certo? Então, gente, existem várias situações em que a máscara ela é utilizada de forma inadequada, tá certo? Portanto, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês. Em que situação a máscara está sendo usada corretamente? Eu trago várias situações aí, né, de uso inadequado da máscara e apenas em uma delas a máscara está sendo utilizada de forma adequada. Nesse primeiro caso aí a gente já observa que a máscara está sendo usada de forma inadequada, porque não está cobrindo todo, né, o nariz e a boca do indivíduo, né? A gente também observa, né, que na terceira situação a máscara também está sendo utilizada de forma inadequada, porque está pendurada lá no ouvido, né? E essa é uma situação bastante comum que a gente vê, né, diariamente, pessoas utilizando a máscara dessa forma daí. A gente também observa que outra forma inadequada de utilização da máscara, né, é colocá-la sobre o queixo, né, deixando a boca e o nariz descoberto. Assim como também, né, colocar a máscara acima do nariz, né, não cobrindo o nariz e a boca, ou também utilizando a máscara, né, no cabelo, né? Isso também é uma forma de utilização de forma inadequada. Portanto, a gente observa que a única maneira aí na imagem que a máscara está sendo utilizada de forma adequada é na segunda situação, tá certo? Onde a gente vê, né, que a máscara está cobrindo toda boca e nariz do indivíduo, e isso daí vai estar protegendo ele, né, contra a contaminação contra o coronavírus, né? E que outras atitudes, professor, podem nos ajudar na prevenção contra o coronavírus, né? Principalmente manter os hábitos de higiene que eu citei ao longo da nossa aula aqui para vocês, lavar corretamente as nossas mãos, né? Higienizar as superfícies de contato, né, na nossa casa que outras pessoas tocaram, né? E inúmeros outros fatores que estarão associados, né, com essa prevenção contra o coronavírus. E eu vou citar para vocês também uma muito importante, né, que as crianças também já podem utilizar, e a gente vai ver na nossa aula, que é o processo de vacinação, né? Tomar a vacina, né? A gente precisa manter a nossa vacinação em dia. E uma das vacinas muito importantes que a gente precisa estar tomando é a vacina de combate ao coronavírus, tá certo? Portanto, se o seu pai, se a sua mãe ainda não levou você para tomar a vacina, né, que previne, que vai te ajudar a enfrentar esse grave problema de saúde no nosso planeta, que é o coronavírus, peça para papai e para mamãe levar vocês, tá certo? Para tomar essa vacina
tão importante, assim como outras também muito importantes que a gente precisa estar mantendo, certo? Esse nosso cartão de vacinação em dia, tá ok? Portanto, né, revisando tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa aula, a gente precisa manter em dia, né, os hábitos de higiene pessoal, lavar as nossas mãos de forma adequada, tomar banho com frequência, escovar os nossos dentes de forma adequada, né? Todos esses hábitos de higiene pessoal vão estar diretamente associados, né, ao combate ao coronavírus, né? Porque à medida que nosso corpo está higienizado, a gente vai acabar estando protegido. Precisamos usar máscara, né? Principalmente no ambiente escolar, onde a gente vai estar em contato com outros coleguinhas, né? Que a gente não sabe se de repente estão doentes, né? Porque muitas vezes as pessoas são assintomáticas, né? Elas estão com o vírus, mas não manifestam nenhum tipo de problema. Então, muitas vezes a gente pode estar sendo contaminado sem saber. Daí a importância do uso de máscara na escola, no ambiente escolar, tá certo? Manter o nosso esquema vacinal em dia, tá certo? Principalmente a vacina associada ao coronavírus. Essas foram várias questões que nós aprendemos na nossa aula. Aqui a gente observa as referências que foram utilizadas para a elaboração da nossa aula e eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos que ficaram aqui conosco ao longo dessa aula de ciências. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda relacionada com essa temática da higiene pessoal, pergunte ao teu professor, à tua professora, que eles tirarão a tua dúvida, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza.